Boa noite. Já já estou iniciando uma live sobre dependência química. Oi, Ricardo, tudo bem? Olá. Estou esperando o meu convidado entrar, as pessoas entrarem, para a gente bater um papo. Hoje a iluminação parece que ficou um pouco melhor. Que da semana passada ficou escuro. Fora o calor que tá aqui. Os pernilongos. E aí, tá todo mundo bem na pandemia? Oi, João. Tudo bem? Eu vou te chamar. Oi, João, tudo bem? Tudo bom, Bruna? Tô bem, está me ouvindo? Tô perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa. Você tá um Prefere pouquinho baixo, dependência? eu acho. Tá O baixo teu meu som áudio? é, Vê se, vê se melhora. tá bom, dá pra ouvir. Melhorou? Pergunte. Nada, O que só que você ia ia saber perguntar? se tá. Não, só ia falar da luz, mas tá ótimo. Ia falar do quê? Não, ia falar se fica melhor eu com a luz acesa aqui ou se não tem nenhuma interferência. Ah lá, estão dizendo que melhorou com a luz, eu acho. Bom, porque aqui a luz é um pouco mais escura. Mas legal. Aqui onde eu tô, a luz é amarela também, preciso. Fica a luz de cima. Mas a gente tá aqui para falar de dependência química, né, João? Quanto Claro. tempo? Tem Quanto uns que tempo, né? a gente se formou em 2008, né? Ó, eu tô Sim. mal de conta, que eu tô gestante, tô com raciocínio devagar. E ó, que eu sou 12 boa de anos. matemática. Já são 12 anos, é isso? Que a gente está formado, né? A gente já fez muita coisa juntos, desde ir nos shows, sair comer, beber também, né? Até os trabalhos, conversar muito de psicologia, de psicanálise, né? Dos temas sociais, porque acho que tanto você quanto eu, a gente sempre teve esses interesses, né, em comum também. E aí, aqui agora na pandemia, não que seja só um problema da pandemia, né, mas no meu círculo, assim, de pessoas, teve muitos casos de pessoas que ou se viram dependentes químicos que antes não se viam, ou, ou foi mais difícil para os familiares, né?
lidarem com isso na pandemia. Sim. E não é algo que eu trabalho, né? Mas eu acho que é um tema muito importante, que é um tabu, porque fica uma coisa, né, de excluir o dependente químico, o que eu vejo, assim, muitas vezes ele fica mais excluído dos relacionamentos sociais, não só dos amigos, como às vezes até da família já não leva mais muito a sério, né? E a pessoa fica lá em sofrimento, às vezes perde até um lugar de expressão que ele precisa, né? Então, aí eu achei super. Pensei, nossa, seria legal se a gente pudesse dar mais espaço para conversar sobre isso, porque as pessoas também não sabem muito o que fazer, como lidar, né? Então a gente vai estar aqui conversando um pouquinho sobre isso, desde as coisas básicas. Eu não sei, é a segunda vez que eu faço live na vida, mas esse balãozinho com interrogação aqui dá para fazer pergunta, é isso? Isso. Então, Mas as as pessoas. pessoas fazem perguntas nos comentários mesmo ou ali no balãozinho? Pode ser os Então, dois. faz um tempo que, na verdade, eu não faço as lives. Eu fiz bastante no começo da pandemia. Como mudou, acho que algumas regras, mas, teoricamente, antes elas faziam nos comentários. Esse balãozinho, Você tenta não sabe. sorte. Então tá. A gente vê aqui como que faz, mas pode fazer as perguntas. No final a gente vai responder, tá bom? As perguntas, quem tiver dúvida ou algo assim. Então, começando lá do início, João, você que tem uma vasta experiência já aí com a dependência. O que que é dependência química? Legal, pergunta boa para começar já. Primeiro queria agradecer aí pelo convite, agradecer aí a todo mundo que está participando, né? Acho que esse é um assunto extremamente polêmico e importante para a gente conseguir pensar um pouco sobre e pensar, eu acho que desconstruir, né? Eu acho que vou até pegar um pouco do seu gancho, Bruna. Você falou que a gente tem uma questão um pouco social e eu tenho uma militância que é desconstruir o processo que envolve a relação de substâncias. Né? Eu vou falar bastante sobre esse termo substância, porque ele desconstrói a relação mais do processo de droga e entende a droga como um processo de uma substância que pode causar uma dependência química, né? Que pode E a começar a ter. substância, você fala o que se chama hoje de substância psicoativa ou é só Isso. substância mesmo? Isso. Na verdade, assim, a gente chama substância qualquer coisa, né, qualquer droga que causa uma mudança, que introduzida no organismo, causa uma mudança, interfere no funcionamento, seja numa relação emocional, comportamental, ou num processo neurológico, num processo neuroquímico, cognitivo, né, memória, Uhum. atenção, aprendizagem. Então, isso pode ser desde um processo de uma medicação que você vai comprar na farmácia, até num processo de outras substâncias, como álcool, como maconha e qualquer outra coisa. O que a gente caracteriza, vocês vão ver assim, que eu vou trazer alguns termos mais de um processo psiquiátrico, mais de um processo médico, né? Associado com a neurociência, que é a minha área. Né? A gente, da TCC, a gente contracena muito entre essas áreas aqui, que eu acho que acaba sendo um processo importante. Tá. Mas, por que eu chamo substância? Porque a gente chama de substância psicoativa e psicotrópica. Hum. Psicotrópica é que não tem um grau de uma dependência. Ela é para um tratamento. Psicoativa. Pode falar. Hum. Nossa, já começou, eu já fiquei confusa. Mas tem drogas psicotrópicas? É Então, isso? a psicotrópica é que ela é para um tratamento. A psicoativa é que ela pode ser uma dependência, é para um uso não Hum. medicamentoso, mas para um uso recreativo. E aí Hum, pode gerar um abuso. entendi.
Quer dizer que nem toda substância psicoativa, ela é psicoativa porque ela pode ser psicotrópica, e nem toda psicotrópica é exclusivamente psicotrópica porque pode ser psicoativa. Vamos dar um exemplo. Sim. Há pessoas que usam, por exemplo, uma medicação de um relaxante muscular. Ela pode usar um relaxante muscular porque ela está sentindo alguma dor, um incômodo ali. Mas o uso dela pode se tornar dependente, que é o que a gente chama sobre farmacodependente, que daí já é a dependência dos fármacos, da medicação. Como também existem tratamentos, por exemplo, da CBD, que é o canabidiol da Sim. maconha, que é o tratamento da maconha medicinal para um tratamento mais específico, né? Então, ela é psicotrópica nisso. Então, assim, os estudos e o tipo de tratamento vai depender de cada caso. Então, por isso que eu chamo de substância e não da droga em si, porque a droga é um nome mais popular, é mais conhecido, mas ele vem associado a muitos preconceitos e pré-julgamentos. Quando a gente desconstrói esse termo de droga e chama de substância, a gente começa a entender a complexidade que tem e envolve a substância psicoativa. E daí, então, tudo depende da forma que a gente usa, não necessariamente da substância. É uma substância química, pode ser natural ou química, mas tudo depende da forma que usa ela, é isso? Sim, mais ou menos. Porque, na Hum, verdade, assim, a gente, acho que daí a gente começa a entrar um pouco, que eu acho que é um fator importante, entender, assim, a funcionalidade dela. Eu gosto de explicar um pouco da dependência, explicando pelo beabá, que é entendendo a diferença entre as três fases, uso, abuso e dependência, né? hum, E aí eu acho que fica mais simples para a gente conseguir entender essa complexidade. tá. Eu vou falar um pouquinho, por favor. Se precisar, me pergunte Eu quando quiser. pergunto. Tá bom? Mas vai falar um pouquinho de cada das três fases, é isso? Isso. Eu Hum, vou fazer um paralelo ao álcool, porque o álcool é a substância mais consumida mundialmente e historicamente. Eu vi uma pesquisa recentemente que ele fala que 90% da população adulta brasileira consome álcool. Desses 90%, 10 a 15% tem um consumo mais abusivo ou até dependente. Eu vou explicar para vocês o que é uso, abuso e dependência e vocês vão ver se esse estudo ele corrobora com a realidade ou não, tá? Porque hum, acho que é um processo complexo, mas vamos lá. O uso ele está ligado muito num processo inicial, onde a pessoa faz uma experimentação, ela usa inicialmente ali para conhecer, e o uso ele está muito ligado a um processo inicial ligado a relações afetivas, a comemoração. Então, aquela cervejinha no churrasco, aquela caipirinha no happy hour, aquele champanhe ali numa festa, né, num aniversário, num casamento, um vinho ali no Natal, no Réveillon, enfim, há situações que estão muito ligadas a uma comemoração, a uma confraternização, aonde sempre tem pessoas ali próximas comemorando no momento festivo, no momento de prazer ali. E tem, tipo, uma frequência que caracteriza o uso, tipo, ai, 2 vezes por semana ainda é uso. Ou não, é mais a situação que define o uso. Geralmente Então, a pessoa bebe quando tá comemorando. Porque então, às vezes eu tem vou, semana que tem comemoração a semana inteira, né? Tipo, final de ano. então, acho que para responder isso eu preciso trazer um pouco do abuso e da dependência. Tá. Porque daí eu acho que é uma resposta mais complexa a isso. Então, assim, Hum, o abuso, a gente percebe que se na relação quando a pessoa utilizava aquela substância, seja o álcool, a maconha, a cocaína ou qualquer outra, ela utilizava nesses momentos positivos. Só que a sim. nossa vida, ela não é tão boa assim. A gente passa por frustração, a gente passa por angústias, ansiedades, raivas,
vergonhas, enfim. E muitas vezes o cérebro que vai trazer aquela memória afetiva, ela vai trazer aquele processo de que a situação mudava, as pessoas mudavam, mas tinha uma coisa que sempre estava presente, que era a substância. Então, a pessoa não vai buscar somente a substância para um prazer, mas também para aliviar alguma situação negativa, alguma emoção negativa. Então, ela começa a trazer de uma forma mais frequente e num consumo maior aquela substância. A dependência não existe mais motivo. Mas aí ela começa a usar no abuso, não sei se você quer falar depois, começa a usar como porque de alguma forma ela já vê o benefício daquilo para esse sentimento negativo que a pessoa está tendo, seja tristeza, vergonha, ela já consegue identificar Consegue identificar a partir do... ou não tem ou não é tão pensado assim. É uma coisa mais automática, depende de cada um, não sei. Existem alguns fatores assim que eu acho que desmembram um pouco dessa complexidade da relação da substância. Então, existe um processo neuroquímico, um pouco do processo que daí a gente caracteriza a dependência como uma doença, como um transtorno, e a gente vai entrar um pouco sobre isso, e na relação de que o uso ele pode ser mais constante. Vou parafrasear o Drauzio Varela, que eu acho que ele dá uma explicação muito boa. 4 amigos saem para ir beber. Esses 4 amigos consomem o mesmo álcool, a mesma substância, na mesma quantidade, e desses 4, 3 ficam extremamente chapados. E o quarto, ele está alcoolizado, mas ele ainda consegue levar os amigos para a casa dele e ainda ele sai e vai continuar consumindo a substância. Então aí a gente entra numa coisa chamada de tolerância. O que é a tolerância? Cada vez que nós consumimos a substância, o organismo ele vai criando uma tolerância àquela substância. Então, cada vez que a pessoa bebe ou consome aquela substância, ele precisa utilizar uma dose maior para gerar o mesmo prazer que foi na dose anterior. Então, a quantidade começa a ficar cada vez maior e numa frequência cada vez maior, para buscar aquela sensação anterior. Faz sentido? Faz. Legal. Então, de alguma forma, talvez não tão racional assim, mas já vai identificando esse benefício, né? O que o benefício do uso da substância traz, né? E aumentando a demanda por isso, o consumo, né? Sim. Daí é o abuso. Então, esse daí é quando a pessoa começa a cada vez mais entrar em contato com aquela substância. Cada vez que a pessoa consome, ela cria tolerância. O que a gente vai caracterizar e entrar um pouco nisso, a gente segue na relação da dependência ou outros transtornos, a gente segue na parte mais da saúde mental, ligada um pouco do processo diagnóstico de tratamento, de transtornos, na parte psiquiátrica, a gente segue o CID e o DSM, que são Manual de Diagnóstico de Transtornos, que envolve todo o processo de saúde mental. Então, a gente tem o CID e tem o DSM, que são, na verdade, parecidos, mas o DSM ele caracteriza um pouco mais, ele traz um pouco mais de evidências para você fazer essa avaliação. Lembrando que a única pessoa, o único profissional que pode fechar um diagnóstico é o psiquiatra. É ele que tem esse know-how, esse conhecimento. Não só pela própria faculdade médica, mas principalmente pela especialização da psiquiatria, de ele conseguir compreender esse processo mais orgânico do organismo. Então, é ele que vai fechar. Então, qualquer profissional que tiver com um paciente e suspeite de uma possível dependência química ou abuso, que você ainda vai falar, acho que da dependência, né? É bom encaminhar esse paciente para um psiquiatra, para ele poder diagnosticar isso. Então, a gente precisa fazer uma avaliação e verificar o quanto que essa substância está tendo uma interferência na vida dele. Por quê?
aí a gente vai entrar uma outra questão, que é o processo das fissuras. O que acontece? Cada vez O que nós processo de fissura, o fissura. famoso craving, e esse Hum. daí é a grande palavra-chave, assim como a abstinência. Eu estou falando alguns termos que eu acho que a gente já ouviu, a maioria das pessoas já escutaram isso, seja numa roda de conversa, seja de algum profissional da saúde, ou seja mesmo na televisão, na novela, em algum filme, em algum lugar, porque são palavras são palavras que a gente utiliza bastante para identificar alguns fatores que estão associados à relação do uso da substância de uma forma mais abusiva ou mesmo à dependência, né? Então, assim, tudo que nós fazemos na nossa vida, o nosso cérebro libera um neurotransmissor, né? A aula do Nino, né? E Que é o saudades. processo, sim, que é a dopamina. Então, assim, ler um livro, ver um filme, estar com alguém que nós gostamos, fazer uma viagem, isso vai liberando dopamina, que é aquela substância, aquele hormônio do prazer, do bem-estar, da relação, daquela coisa gostosa de estar. Tudo que a gente faz, ele libera, vai liberar um pouquinho e volta. A relação da substância é que existe um processo químico, ou seja, não é um processo natural, é um processo externo que está sendo introduzido no corpo e que aquilo vai fazer com que no cérebro, que é mais ou menos nessa região que a gente chama de circuito de recompensa, ou o núcleo accumbens, que é onde produz a dopamina, vai liberar essa dopamina. Cada vez que a pessoa introduz, a pessoa é intoxicada por aquela substância, ou seja, a substância vai fazer o efeito desejado e isso vai liberar essa dopamina. Quanto mais a pessoa libera, quanto mais a pessoa usa, maior a produção. Quanto mais a pessoa usa, ela vai ter no início, né? Nossa, aquele processo lá libera bastante, aquele prazer ali intenso. Quanto mais ela usa, a produção ela vai diminuindo. Então ela vai ter que usar cada vez mais para sentir aquele prazer. Lembra da Então é o tolerância? vício da sensação da dopamina, mais até do que da substância. Então, a substância é a sensação que a pessoa vai ter, é a reação do corpo dela frente ao uso. Que daí a gente vai entrar em classificações das substâncias. Então, existem as substâncias que são as depressoras, as estimulantes, as perturbadoras. Cada uma delas vai ter uma reação diferente no organismo. Entendi. Né? Então, cada vez que a pessoa utiliza aquela substância, ela vai ter uma produção ali daquela sensação de bem-estar. Quanto mais ela usa, aquela sensação vai diminuindo. Então, a quantidade precisa ser cada vez maior. O cérebro entende depois de um tempo, né? E aí é um processo mais químico, que o cérebro entende depois de um tempo, que quanto mais a pessoa utiliza aquela substância, menos o cérebro precisa, por exemplo, liberar dopamina. Então o cérebro vai se acostumando a ficar introduzindo cada vez mais aquela substância. O que o cérebro vai fazer? Ele vai diminuindo a produção. E aí a E pessoa... Pode falar. isso já vai acontecendo na fase do abuso. Isso vai acontecendo em todas as fases. Até do uso. A relação do abuso e da dependência é que isso se torna mais grave, porque o organismo ele começa a gritar pelo uso da substância quando a pessoa não tá usando. Por quê? A pessoa vai tendo uma coisa que a gente chama de fissura. O que é a fissura? É aquela vontade incessante de querer utilizar. Eu preciso usar, e a pessoa começa a ficar inquieta, que daí entra numa coisa que a gente chama de síndrome da abstinência, que é a reação fisiológica do organismo frente ao não uso da substância. Ou seja, a pessoa vai ficando irritada, a pessoa fica depressiva, a pessoa dorme muito, come muito, a pessoa vai ficando com dores no corpo, né? vai se sentindo mal. Tem pessoas que até acabam regurgitando, acabam vomitando, acabam ficando com febre, frente ao não uso. Às vezes gera, principalmente o álcool, que é uma coisa que a gente chama de delirium tremens.
Não sei se vocês já viram pessoas que estão sem beber e ficam sem beber, elas tremem. Quando elas bebem, elas param de tremer. Tem isso até com café, né? Não sei se você já viu, mas eu conheço. E aí já é a dependência, então. A Quando tem a... dependência. Como que sabe quando não é mais abuso, é dependência? Então, a gente tem alguns critérios, que são 11 critérios que nós identificamos sobre se a pessoa, qual o nível dela que ela tem de dependência. Então, a gente vai fazendo essa avaliação, sejam nós especialistas da área, ou mesmo psiquiatra, que a gente vai conseguindo avaliar para ver o quanto que aquela dependência dela é leve, moderada ou grave. O abuso é quando a substância ela é mais presente. E aí a gente começa a ter prejuízos comportamentais, a gente começa a ter prejuízos em decorrência do uso, seja na área da saúde física, começa a ter na saúde emocional, começa a ter na familiar, na profissional, na social, porque muitas vezes o ciclo de relação dessa pessoa acaba se voltando cada vez mais para consumir a substância e viver em função daquilo. Quanto mais grave, mais prejuízo ela tem em relação a viver, a estar para aquela substância, maior a dependência, maior o abuso, maior a dependência daquela pessoa. Tá. E quando que busca o tratamento? Já na fase do abuso? Já busca um tratamento? Ou ainda não? O abuso é um alerta. Já? O tratamento ele é importante para a pessoa quando ela começa a compreender que ela está tendo prejuízo em decorrência disso. Porque no Porém, abuso já tem prejuízos sociais, é isso? já a partir do momento que você começa a perceber que a pessoa, a maior parte das ações dela, da saída dela, do ir dela, acaba sendo e tendo que ter a relação daquela substância, você já percebe que aquilo não está sendo mais saudável para ela. Se aquilo está interferindo cognitivamente, se ela está tendo uma perda de memória, se ela está tendo dificuldade de concentração, se ela está tendo dificuldade, por exemplo, no trabalho, se ela está tendo uma demora para conseguir se recuperar da reverdose, da ressaca dela, se a pessoa está tendo que, por exemplo, se a pessoa, toda vez que ela vai no bar, ela precisa beber. Todas as vezes que ela sai, ela precisa consumir aquela substância. Ela não consegue ficar sem aquilo, aí a gente precisa investigar e ver o quanto que aquilo está causando, o quanto que a pessoa ela pode ter uma relação mais abusiva com aquela substância. Tá, mas a pessoa que está usando, eles vão atrás de tratamento? Então, Como que é? sim, a gente tem uma coisa que nós chamamos da fase da motivação, que são 5 fases da motivação. A primeira é a pré-contemplação, é a negação total. A pessoa nega que ela tem prejuízo em decorrente do uso. Ela simplesmente nega e continua usando. Mas nega porque alguém identificou e vai alertar e ela nega. Por qualquer motivo, ela não aceita. Uhum. Por qualquer motivo, ela não aceita e ela acha que ela tem total controle sobre aquilo, que aquilo não interfere em nada na vida dela. Ela simplesmente vive a vida usando aquilo. Por exemplo, quantas pessoas fumam um cigarro e você fala que o cigarro faz mal, mostra alguma coisa e a pessoa fala assim, não, cigarro não tem nenhum problema. E aquela tosse? Aquela tosse é de outra coisa, não tem nada a ver com isso. Principalmente com as drogas legais, né? Com o cigarro e as substâncias lícitas. É lícitas ou ilícitas? Ilícitas é que existe alguma lei regulamentar que é proibido o uso. Tá, Mas então as lícitas, sim. Mas tem mais negação, principalmente, né? Talvez. Sim. Quanto mais aceita socialmente, mais difícil é lidar com isso. E aí a gente entra um pouco na situação que também a própria relação entre ser homem ou ser mulher. Porque, por exemplo, homens só vão entender que o álcool tem um agravo quando já estão num estado muito avançado. Por exemplo, é difícil a gente falar sobre homens que têm, por exemplo, bulimia e anorexia. A gente encontra muito mais num processo feminino. Por isso que a gente fala que o transtorno alimentar
é o lado feminino da dependência química. Porque eles, no organismo, eles parecem mais ou menos, eles são mais ou menos parecidos. Tem fissura, tem abstinência, tem todo um processo. Mas a Entendi. gente começa, né? Então, por exemplo, assim, a primeira é a pré-contemplação, que é a negação total. A pessoa nega que ela tem algum prejuízo em decorrência do uso e ela continua utilizando. A Uhum. segunda é a contemplação. Ela percebe que ela tem um prejuízo decorrente do uso, mas ainda ela continua a utilizar. Então, pô, percebo que aquela tosse pode ser do cigarro que eu dei. Eu percebo que eu estou ficando, minha semana não está rendendo tanto depois do final de semana que eu bebi. Eu percebo que meu nariz está escorrendo bastante de quantas carreiras eu cheirei, né? Então, assim, ela percebe que ela tem um prejuízo, mas ainda ela se vê incapaz de ficar sem a substância. Então, ela continua a utilizar. A terceira fase é a fase da preparação. A pessoa, ela percebe que ela tem um prejuízo, ela percebe que ela não vai conseguir lidar com aquilo sozinha, então ela vai procurar ajuda, que é a fase da ação. Ela vai procurar ajuda. Ela fala assim, eu não consigo lidar, eu sei que é difícil, eu estou tentando, eu tentei várias vezes, não consegui, e agora eu preciso de procurar ajuda. Que daí a gente entra na fase da manutenção, que é a última fase, que ela começa o tratamento, ela interrompe o uso e faz o tratamento. E faz essa manutenção de conseguir compreender cada vez mais. Mas, porém, contudo, todavia, como nem tudo são flores, existe a recaída e o lapso. O lapso é um uso pontual seguido de uma abstinência, ou seja, a pessoa usa e fica sem, fica numa abstinência, vai ficar sem usar depois. A recaída é um uso mais constante, então ela usou hoje, usou amanhã, usou depois, ela está tendo uma recaída. Se ela não tiver um tratamento adequado, se ela não estiver no tratamento adequado, ela vai voltar para as fases anteriores, porque ele não é um processo gradual de subida. Pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, manutenção. Na hora que ela tem as recaídas ou os lapsos, ela começa a voltar. Então a gente chama isso de circular, ela começa a entrar em aspiral. Então ela vai passando pelas fases. Assim, né? Sem sair de lá. Sim. E com o tratamento ela vai conseguir identificar quais estão sendo as dificuldades, quais estão sendo os gatilhos, o que está gerando essa relação do uso, qual que está sendo o E movimento. para buscar o tratamento, até antes da abstinência e tudo mais, né? É importante que a pessoa tenha motivação para fazer um tratamento, ou porque, assim, né, no meu dia a dia, por exemplo, ou até alguns casos que eu sei, é muito difícil a pessoa aceitar, por mais que ela queira, que eu não sei, né, se tem alguma fase que chama dela, é a segunda, acho que você falou, né, da contemplação. Ela quer, mas não vai atrás. Essa fase, em algumas pessoas, fica permanente, talvez, Sim. né? Carreta muitos prejuízos. Eu que já trabalhei no social, às vezes tirarem os filhos dessa pessoa, né? A pessoa tá vivendo na rua, a família já tá lá, mas não vai atrás de um tratamento, não aceita ou não adere a um tratamento, né? Por exemplo. A família pode obrigar a pessoa a se tratar. Como que é? Ou é importante que ela esteja motivada? Sim. Eu acho que antes de obrigar é pelo menos entender isso que nós estamos conversando, assim. Então, assim, se partir da pessoa, ótimo. Eu acho que isso aí é o processo ideal, que a gente idealiza que fosse a melhor coisa. Mas muitas vezes não é assim que acontece. Muitas vezes não é assim que acontece. Então, assim, muitas vezes existe uma interferência externa. Então, às vezes é a esposa, o marido, às vezes é um familiar, às vezes é o filho que percebe que aquilo ali está tendo. E aí a questão de, muitas vezes, assim, precisa conversar com esse familiar,
tentar mostrar, né, o quanto que a pessoa está se sentindo. Aí a gente entra um pouco na comunicação não violenta. Eu me sinto isso quando você faz isso. Eu estou me sentindo triste por ver você, na maior parte do tempo, bebendo. Eu estou vendo que o uso daquela substância está se tornando cada vez mais presente, cada vez mais prejudicial, está atrapalhando o nosso relacionamento. Eu estou ficando preocupada, né? Eu estou me sentindo angustiado com a situação. Então, eu gostaria que a gente pudesse procurar um profissional para tentar entender, conseguir ver mesmo o que está acontecendo, né? Tentar não trazer, falar assim, seu drogado, seu bêbado, porque isso a gente está julgando. E quando a gente, na comunicação violenta, quando a gente vai acusar o outro com julgamento, o outro vai se defender. E a defesa dele vai ser um ataque, ou seja, vai entrar num caos que ninguém vai ganhar e ninguém vai conseguir sair disso. Então, ter uma comunicação... Pode falar. O primeiro passo da família, então, é a questão da comunicação. E, às vezes, até trabalhar a comunicação, né? Porque, assim, hoje em dia, na sociedade, já é uma coisa que todo mundo acho que tem um pouquinho para trabalhar, né? Esse diálogo entre as famílias. E assim, a dificuldade em aceitar, às vezes, a vergonha, o transtorno que aquele dependente, né, está causando na família, às vezes é difícil a família ter esse controle emocional, digamos assim, para conseguir falar, se comunicar desse jeitinho, né? Uhum. Mas o primeiro passo seria, talvez, buscar, né? Pelo menos buscar essa forma de poder conversar com uma pessoa. É isso? Calma aí, tem uma travadinha de 2 segundos. Repete essa última. Tá, então o primeiro passo, assim, para resumir, é a família buscar aprimorar essa comunicação intrafamiliar ali para... Isso. Se às vezes a família está percebendo que está tendo um prejuízo em decorrência do uso, ela está tentando conversar com essa pessoa não está aberta para procurar, para ir ver o que está acontecendo, a família precisa tomar às vezes a dianteira. E a dianteira, ela está em diversos aspectos da nossa sociedade. Então, isso pode ser conversar com um profissional, às vezes com um psicólogo, às vezes com um psiquiatra, que trabalhem com a dependência química, porque é importante a gente entender a complexidade da dependência. Ela é multifacetada, ela envolve diversas questões. Às vezes ela pode conversar até no sistema público, às vezes procurar um CAPS, tentar entender, às vezes tentar conversar com uma assistente social, que muitas vezes pode ter isso, mas existem grupos que também são grupos para os familiares. Então, assim, nos Alcoólicos Anônimos, que é para os dependentes de álcool, os familiares chama Al-Anon. O NA, que é os narcóticos anônimos, que são para outras substâncias sem ser exclusivamente o álcool, existe o para os familiares que chama Naranon. E tem os outros grupos que chama Amor Exigente, né? Isso daí são grupos de mútua ajuda que eles acontecem para acolher esse familiar. Eles seguem mais ou menos o mesmo protocolo dos 12 passos, as 12 filosofias, tal, mas ele tem um processo de trazer esse familiar, trazer essa pessoa que está sofrendo. O bacana, por exemplo, desses grupos é que, apesar de, além de eles tomarem conta da maior parte do território nacional, então a gente vê grupos de AA e de NA acontecendo em praticamente quase todas as cidades, e muitas vezes acontece dentro de igrejas ou perto de igrejas, assim, que até pelo próprio processo da receptividade, que a pessoa vai se sentir mais à vontade, também pelo espaço público, mas ele também tem um processo mundial. Então, assim, a grande situação que faz com que o familiar esteja presente ali é a identificação que há um sofrimento de um parente com o problema do uso da substância. Então, ele vai tentando compreender cada vez mais como ele pode lidar com esse parente, como ele pode E a trazer esse família familiar. pode buscar esses grupos, mesmo que o parente, o usuário, não frequente. Sim. Para buscar essa orientação. Legal. Sim.
porque daí ele pode acabar conhecendo outros lugares. Por exemplo, eu fiz um treinamento na Unicamp durante 2 anos com o Ambulatório de Substância Psicoativa, que é no ASPA. Então, assim, fiquei durante uns 2 anos lá trabalhando e nós tínhamos alguns grupos. Então, a gente tinha um grupo de prevenção à recaída majoritariamente masculino e tínhamos um grupo que é um dos únicos, se não for o único de Campinas, para prevenção à recaída exclusivamente para mulheres. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso aí toda quarta-feira, às 7h30 da manhã, lá no ambulatório de psiquiatria da Unicamp, do HC. É só lá e procurar. Tem também grupo online, é só se informar em relação a isso. Isso é maravilhoso porque isso é uma coisa extremamente rara. Né? E é a segunda vez já que você fala dessa divisão de gêneros, né? E por que é importante ter um grupo de recaída? Eu queria até falar mais da recaída, porque acho que a recaída é um dos maiores problemas do tratamento, né? Uma das maiores dificuldades para quem busca. Mas por que é importante um espaço para mulheres, um espaço para homens? Tem alguma diferença, sim? A gente pode pensar um pouco na própria realidade que a gente está inserida e que a gente está vivendo hoje, né? Será que as mesmas características do sofrimento do homem, da percepção do homem, é a mesma característica, a mesma percepção da mulher? Quando você coloca esses dois grupos e fala que tudo é a mesma coisa, será que a empatia ou o processo empático do outro que está em sofrimento vai ser o mesmo? Será que quando a pessoa estiver lá na frente falando sobre o sofrimento dela, sobre as dores dela, aquele outro gênero vai conseguir ser empático e fazer uma escuta acolhedora? Muitas vezes a gente sabe que não é isso que acontece. Então, muitas vezes acontece essa ruptura. Muitas vezes as mulheres se sentem, muitas vezes, separadas disso, ficam com medo, ficam com receio, não se sentem parte integrante. Então, muitas vezes elas acabam não participando desses grupos. Né? Não estou falando que todas, mas eu falo que existe uma grande maioria, e eu escuto isso durante vários anos que eu trabalho com isso, de pessoas que não se sentem à vontade, porque muitas vezes elas se sentem coibidas de estar naquele espaço que muitas vezes, majoritariamente, a maior parte dele é com homens que estão lá dentro, né? Tá. Então, Mas você já falou também de ser mais masculino. Os homens, geralmente, eles têm uma propensão maior à dependência? não. É Não, igual, porque não tem... não. O que vai mudar um pouco vai ser na relação da escolha da substância. Mas existe alguns fatores que interferem para que a pessoa possa ser dependente. Porque não quer dizer que 90% da população adulta brasileira consuma álcool, que 90% tem uma dependência ou tem um abuso com a substância. Então, existem alguns fatores que influenciam nisso. Um desses fatores, que é o processo da biopsicossocial espiritual. Nossa parte biológica, que é o nosso processo genético, hereditário. Então, assim, cada vez mais os estudos e as pesquisas demonstram que há parentes, pessoas na família, que sejam de primeira ou segunda, pais ou avós, ou tios próximos, familiares próximos, que tenham uma dependência, a probabilidade é que isso também desenvolva em alguns dos outros familiares, no filho, no neto. Não quer dizer que isso seja determinante, mas existe uma predisposição. Por exemplo, a gente tem um grande psiquiatra em São Paulo, que é o da Unifesp, que é o Dr. Ronaldo Laranjeiras, que ele fala, ele é um dos grandes teóricos, assim, um dos grandes nomes dentro da tratamento para a dependência, e ele fala que existe uma molécula dentro no processo cerebral que é uma enzima que ela existe nas pessoas que têm dependência com álcool. E eles observaram que os filhos ou os netos que têm uma dependência com álcool possuem a mesma enzima. Ou seja, isso é importante até para a gente conseguir perceber assim, existe uma predisposição, mas os outros 3 fatores eles são mais preponderantes para que isso aconteça, que é o processo da personalidade, dos valores, a relação do aprendizado, a relação da autoestima, a relação das crenças sobre si, sobre o outro, sobre o mundo, a relação de como a pessoa, as habilidades sociais,
a relação de como ela interpreta, como ela lida com as emoções, né? Existe o processo sócio-histórico, que é a construção desde antes da concepção, durante a gestação, processo do nascimento, relação da primeira infância, relação da constituição da adolescência, mesmo existir outras coisas que podem, influências externas, sejam familiares, sejam sociais, sejam a mesmo do estado onde a pessoa está, a cultura que ela é inserida, e tem o processo também que eu chamo de religioso e espiritual. Religioso eu dou mais um processo 50%, que é um processo individual, que cada um vai ter a sua própria crença, e um processo espiritual, que eu coloco os outros 50%, como um processo de como eu trago calma para a minha alma, como eu lido quando eu estou no momento de desespero, de desamparo. Isso pode ser dentro de um processo religioso, como eu posso sentar no meio do mato e ficar contemplando o sol, ou um processo de eu fazer um cuidado comigo, com o meu corpo, uma atividade física. Então, assim, é muito mais uma questão. Então, todos esses vêm com valores, eles vêm com a nossa formação enquanto nós somos, a construção da nossa personalidade. Então, se eu tenho uma predisposição genética para que possa desenvolver uma dependência química, se eu tiver uma vida que corrobora, que reforça para que isso aconteça, né, isso pode acontecer. Mas aí, será que toda pessoa que tem uma predisposição genética a uma dependência química vai virar dependente químico? Não, porque existem pessoas que não têm a relação com o uso da substância. Então, dificilmente ela vai ser dependente químico. Às vezes, ela é muito mais resiliente ao ambiente que ela está inserido. Então, pode ser que ela não contracene com isso. Mas como é que a gente faz essa avaliação? Porque tem filhos que são filhos de dependentes e nem por causa disso eles vão ser dependentes. Porque daí existe um grande processo que é a relação da roleta russa. Uma hora essa bala ela vai sair, vai atingir a pessoa e vai desencadear a dependência. Eu até escuto algumas pessoas que têm pais, avós, às vezes pelos traumas, né, das vivências que tiveram com aquele parente dependente químico, não chega nem perto, né? Não quer nem chegar perto, pelos traumas, não necessariamente o medo de ficar dependente também, né? Mas é algo que veio ruim, já associa com algo ruim. Então, passa longe, ou até fica do lado de quem usa, se for álcool, caso, mas não necessariamente vai beber, né? Você falou da predisposição genética, mas tem algumas pessoas que quimicamente podem ter uma questão de vício maior do que outras, ser mais vulnerável ao risco, não sei como eu poderia falar. Sim. Você entende? Sim. O que a gente consegue identificar cada vez mais, é difícil você encontrar uma pessoa que tem simplesmente uma dependência química. O transtorno por uso de substância, que é o que é caracterizado pelo CID. Então, assim, o transtorno por uso de substância, né, é difícil ter uma pessoa crua somente com isso. Muitas vezes existe algum outro transtorno concomitante, né, uma coisa anterior, ou muitas vezes sequelar. Então, assim, no tratamento é difícil a gente conseguir fazer essa avaliação. Ah, você tem uma provável transtorno depressivo, um provável transtorno de ansiedade, ou um transtorno de personalidade. Porque, assim, quando a gente consegue identificar, o tratamento muda. Então, o nosso foco de tratamento ele vai muito mais para aquela dificuldade que está. Não é patologizar, é compreender o funcionamento da pessoa e conseguir trabalhar dentro da vulnerabilidade ou mesmo da dificuldade que a pessoa tem de lidar. Só que na dependência, tudo pode gerar tudo. Ou seja, a pessoa pode estar ansiosa porque ela está passando por uma fissura, por causa do processo do uso. A pessoa pode estar depressiva. A pessoa pode estar psicótica. Ela pode psicotizar, principalmente com o uso do álcool e o uso da cocaína. E a gente percebe que a maconha também tem uma forte influência em relação também a psicotizar. E não necessariamente ela é psicótica. Não necessariamente ela pode ter um quadro de esquizofrenia. Então, assim, então a gente precisa fazer essa avaliação. Às vezes a compulsividade ou a impulsividade pode estar ligado em algum desses outros fatores que estão encobertos pelo uso da substância.
Faz Uhum. sentido? Então, faz. É um conjunto sempre de fatores. Aí, na mesma linha, não tem, tipo, algumas. Pode até ter, mas talvez não também de forma tão crua assim, de ter drogas que têm um poder de vício maior, digamos assim, por estar movendo questões químicas mais fortes no organismo do que outras. Sim. Tem algumas substâncias que ela tem um nível de dependência um pouco mais alto, assim. Por exemplo, o próprio crack, né? Porque assim, Uhum. cada uma, A ela vai ter heroína. um tipo, cada uma vai ter um tipo diferente. Então, assim, as estimulantes que fazem com que no sistema nervoso central o cérebro fique muito mais agitado, pensamentos muito mais acelerados, vai fazer com que a pessoa fique muito mais ativa, muito mais falante, né? Fique muito mais voltada às ações. Então, assim, claro, cada personalidade vai para um tipo de substância diferente. Ela pode ser poliusuária, pode usar diversas substâncias, mas ela tem uma coisa que a gente chama de substância de preferência. Então, provavelmente ela vai ter uma substância de preferência. Ela pode ter uma ou duas, mas é mais provável que ela tenha uma de preferência, né? Mas não necessariamente é que é mais forte quimicamente. Pode ser pelo efeito que a substância causa, é isso? De como ela se sente com aquele processo do uso. Então, por exemplo, assim, Uhum. pessoas que são mais ansiosas, muitas vezes elas vão optar por um álcool, elas vão optar por pelo cigarro, elas vão optar pela maconha. Pessoas que são muito mais agitadas, muitas vezes elas podem procurar mais pela cocaína, elas podem também ir para o álcool. Então, assim, depende muito da personalidade. Estou falando que é um processo que vai fazer com que todo mundo seja, mas um processo que a gente vai conseguindo fazer uma avaliação, entender um pouco do histórico do uso, entender um pouco da personalidade, e aí a gente começa a ver um pouco mais os pingos nos is, assim. E sobre o que falam, assim, de uma droga levar a outra, isso procede ou depende também da pessoa, ou não necessariamente? Por exemplo, tá usando maconha hoje, vai usar cocaína amanhã, tá usando cocaína, vai usar crack depois. Sempre vai precisar de uma outra droga? Eu acho que é importante a gente tomar cuidado com algumas frases, porque muitas vezes essas frases que vêm historicamente associadas a ela é o processo pejorativo da substância, que é o processo das pessoas acharem que antigamente quem tinha tatuagem era presidiário, quem usava droga ia morar debaixo da ponte, quem bebia ia ser aquelas pessoas que ficam jogadas no chão, assim. Então, assim, existem algumas crenças que estão ligadas a isso. Crenças, o que é? Crenças é a forma de nós interpretarmos as situações. É a nossa base de que a gente muitas vezes vai lidar com algumas coisas. Então, assim, tem pessoas que podem ter uma crença mais rígida, né? Regras mais rígidas em cima de alguma coisa. Então, muitas vezes, ela acaba experimentando uma substância que muitas vezes aquela crença acaba quebrando. Então, por exemplo, assim, uma criança que nasce num seio de uma família mais rígida, e muitas vezes a família fala assim, droga é ruim, não pode usar, se usar vai morrer, Há esse um negócio barulho é péssimo. depois da maçã. Assim. Tá um barulho? Deve Viu? ser aqui. Agora. Alguém ouvindo? Tenta arrumar um fio. Tá ouvindo? Não tá ouvindo mais. O barulho tá bem. Parece que eu não tô entendendo. Tira o fone. Será que sumiu? Agora deu uma travada. Vamos aguardar. Tirou o fone, Clau. Mas aí travou. Calma aí que eu vou ter que chamar. Ah, de novo.
Ih, será que foi algum problema de conexão? Tá me ouvindo agora? Tô. Tá. Acabou a bateria do meu celular, eu peguei o outro aqui. Ah, por isso. Eu acho que pode ter sido por isso, assim, não sei. Pensei que fossem interferências alienígenas. Então, não sei, acho que era interferência de bateria. Meu celular tá ruim com a bateria, eu peguei o outro aqui. Mas então, O que você onde que a estava gente... falando? Da substância. Você está falando de não necessariamente que uma droga leva a outra, né? Isso. Envolvidas. Isso, perfeito. Então, assim, a pessoa às vezes cresce, a criança cresce achando, acreditando que droga é ruim, que ela faz mal, que ela vai destruir família, vai acreditar que todas as mazelas negativas sobre o processo da substância. Quando ela usa a primeira vez, ela vê que a sensação é boa, ela vê que as pessoas que estão do lado dela não estão com famílias destruídas, ela percebe que aquilo ali gera um prazer. Então, aquela crença que muitas vezes passaram para ela ao longo de muito tempo, ela acaba se desconstruindo. Então, muitas vezes, ela vai ficando ela pode ficar mais suscetível ao processo de experimentar e de continuar utilizando isso. Né? Então, assim, se a substância leva a outra, depende muito da personalidade dela. Não quer dizer que as pessoas bebam... Não só Sim. a droga crua, né? Sim. Por exemplo, tem pessoas que bebem álcool, nem por causa disso foram usar maconha ou cocaína. Ou tem pessoas que devem ter experimentado em alguma ou algumas poucas vezes na vida e nem por causa disso continuou utilizando. Podem ter pessoas que tomaram aí uma bala, o êxtase, né, o doce, o LSD, e nem por causa disso desenvolveram alguma coisa. Ou foram para outra. Você falou lá no início, né, que inclusive a maior dependência é do álcool. Sim. É porque ele é mais socialmente aceito, né? Uhum, que é uma droga legal, né? As pessoas nem sempre ficam preocupadas com o álcool, né? No caso, pais de adolescente que tem, né, ficam preocupadas de usar outras drogas, né, mais pesadas, assim. E Sim. tem uma diferença, falando em adolescente, do uso de adulto, adolescente? Alguma diferença, assim? Sim. E a adolescência tem muito a ver com essa construção de identidade, né? O caso da vida que está passando, como lidar com isso, né? Que eu acho que a maior preocupação dos pais, talvez hoje em dia, seja esse uso. Sim, perfeito. A relação do uso para o adolescente, ele acaba sendo um processo de muito mais uma época de experimentação, né? Um processo de identificação. Então, a aceitação dele se dá a partir da aceitação pelo grupo. Então, muitas vezes, ele acaba... É claro, existem processos identitários onde ele vai se identificar com um determinado grupo por N situações. Seja por coisas que acontecem, por estilo de roupa, por uma música, por um tipo de conversa, um gosto por uma saída, um estilo social, enfim. Sempre vai ter alguma identificação de nós participarmos, né? Nós temos uma busca tribal, né, de participar de grupos em cima de alguma coisa que nos identificamos no outro. Mas na adolescência esse processo é muito inicial. Então, assim, a relação, mesmo do processo, do processo cerebral do organismo, né, da relação da pessoa, ela vai tentar aonde ela se sente mais acolhida. E muitas vezes pode participar de grupos que as pessoas... tem N situações por trás, tem N histórias por trás, então muitas vezes ali ela acaba experimentando. Não quer dizer que por experimentar ela vai ter uma construção de uso maior, o uso vai ser mais intenso. Mas muitas vezes a procura do adolescente pela relação de se sentir aceito pelo grupo pode também vir associado à relação do uso. Aí eu acho que entra uma coisa importante, que a gente só consegue fechar alguns quadros de transtornos de personalidade a partir dos 17, 18 anos. Por quê? O cérebro, ele tem um processo de maturidade de baixo para cima, de trás para frente. Então, a última área, a última região do cérebro a ser maturada, né, onde ele atinge o ápice do processo de maturidade, essa região da frente,
que é o córtex pré-frontal, que é onde acontece a maior parte das funções executivas. Então, controle de impulsos, planejamento, organização, né, conseguir pensar sobre as ações. O que o Freud falava do superego, ele deve ficar um pouquinho aqui, assim, na frente. Mas, então, assim, isso vai conseguir uma maturidade em si, mais ou menos, em torno de uns 25 a 27 anos. Então, na adolescência, ele vai ser muito impulsivo, ele vai ter um processo. Não quer dizer que seja a culpa do cérebro. Quer dizer que existe um reforço para que isso possa acontecer. Então, assim, na adolescência, quanto mais a pessoa usar, mais aquilo se tornar um processo comum para aquilo, provavelmente a fase adulta vai ter uma predisposição maior a continuar com esse relacionamento mais abusivo com a substância. Né? Então, a gente até brinca que até os 20, não, até os 18, nunca, até os 25, não, até os 30, com cuidado, depois dos 30, não quer dizer que pode, mas quer dizer que a relação de ter algum transtorno em relação a isso é um pouco mais amenizado. Então, assim, a pessoa pode ter uma esquizofrenia ou alguma outra coisa que pode acontecer, principalmente desenvolver nesse início aí dessa vida adulta. Depois, é mais difícil isso acontecer. Não quer dizer que não aconteça, quer dizer que é mais difícil de se manifestar, de ter essa manifestação. Então, o uso da substância na adolescência e na vida adulta, ela acaba sendo diferente por isso. O que entra com uma característica que pode ser importante, e aí, assim, eu estou até fazendo um estudo em relação a isso, que é o transtorno por estresse pós-traumático e a relação da dependência química, que é a situação de que uma situação que acontece com uma pessoa, aquilo pode gerar um trauma para ela. E muitas vezes eu já atendi casos de pessoas que não tinham uma relação tão próxima com a substância, até os 30 anos, e com 33 anos houve uma separação, houve uma perda, a pessoa entrou num processo de luto tão forte que ela começou a desenvolver uma dependência com o uso da substância. É claro que quando a gente avalia, a gente percebe que existem algumas coisas que estavam aí, muitas vezes engavetado ao longo da vida, que não se deu a devida importância. Mas muitas vezes aconteceu uma situação ali traumática para que aquilo pudesse ser um causador, um gerador para aquela dependência, para aquele uso mais contínuo ali. Né? E daí o uso da substância, ao mesmo tempo que é uma fuga do sofrimento, acaba sendo autodestrutivo, gerando mais sofrimento. Né? Sim. Porque daí envolve diversas questões, assim, pessoas que muitas vezes podem ter dificuldade de lidar com frustração, pessoas que podem ter pensamentos muito acelerados, têm dificuldade de conseguir ter as próprias habilidades sociais, ou, por exemplo, manejo de foco, dificuldade de conseguir lidar com algumas questões, às vezes pode ter um comportamento ou uma fala mais agressiva, ou serem muitas vezes omissas, permissivas às situações e não conseguirem ter dificuldades, muitas vezes, de se colocar limites, ou muitas vezes uma vergonha, uma fobia social, né, uma ansiedade mais importante, às vezes um processo de uma depressão aí não tão alta, né, que a gente chama da distimia, que é uma depressão às vezes um pouco menor, ela aparece um pouco mais através da irritação e não necessariamente do quadro mais clássico da depressão ali um pouco mais catatônica, né, um pouco mais angustiante. Então, assim, existem muitos fatores, às vezes dificuldade de aprendizagem, por exemplo, pessoas que, por exemplo, não tiveram um diagnóstico, um tratamento adequado a um déficit de atenção, muitas vezes pode gerar uma ansiedade, um transtorno de ansiedade mais grave depois, assim, da adolescência, da vida adulta. Então, assim, é importante a gente conseguir fazer essa avaliação mais concisa. Por isso que eu falo assim, a dependência, ela independe da área para que ela seja tratada, mas é importante que o profissional tenha esse conhecimento. Pela complexidade que envolve a dependência, se nós tratarmos simplesmente como um único aspecto, a gente acaba se esquecendo de toda essa complexidade mesmo orgânica. E aí entra muito também da contribuição de outros profissionais, como, por exemplo, a psiquiatria. Porque, em muitos casos, a relação daquele processo que eu falei da dopamina, ou mesmo de outros neurotransmissores, acaba diminuindo. Então, a pessoa, muitas vezes, ela faz o tratamento, mas ainda há essa disfuncionalidade hormonal nela. Então, muitas vezes, ela precisa entrar com a medicação para haver um equilíbrio. Não quer dizer que ela vai usar a medicação para o resto da vida.
mas quer dizer que ela precisa fazer essa manutenção. Senão, muitas vezes, ela vai ter dificuldade para dormir, dificuldade para prestar atenção, crises de ansiedade, pânico. A recaída é maior, né? Sim, sim, muito, muito. Principalmente lidar com a fissura. Já tive pessoas que tiveram fissura que quase se mataram de tão grande que era a fissura da substância. Então, assim, o álcool, a fissura do álcool é a pior de todas. Eu acho que é a pior de todas, assim. E você falou uma coisa curiosa, assim, de se matar. É alto índice de suicídio entre dependentes químicos? Então, se nós entendemos que o suicídio não é a relação de querer a morte, mas querer acabar com o sofrimento psíquico, é a pessoa não conseguir encontrar alternativa para lidar com aquele sofrimento. Então, ela entende que a morte é a única saída para acabar com aquela angústia. Se a pessoa está vivendo num processo, numa dependência química, que ela não consegue se ver fora, já tentou inúmeras vezes, participou de inúmeras coisas e mesmo assim não conseguiu entrar num processo de abstinência. Se ela está num sofrimento de perdas de relacionamento, perdas de casamento, profissionais, perdas financeiras, perdas sociais, cada vez mais vai afunilando e diminuindo as possibilidades ali. Se ela não passar por um tratamento, muitas vezes, um tratamento positivo para ela e adequado ao tipo dela, muitas vezes o pensamento suicida ele vai aparecer. É claro que assim, existem vários indícios. O pensamento suicida, a ideação suicida, a tentativa de suicídio, né? Não quer dizer que todo mundo que tenha pensamento suicida vai ter a ideação suicida, que é procurar para o suicídio. Mas quer dizer que existem vários caminhos até acontecer isso, mas acontece bastante, assim. Uhum. Então, daí o tratamento é o psiquiatra, o psicólogo, para poder ressignificar e entender se funciona isso, né? Como você falou. Pode ser por um TDAH, pode ser às vezes, até por uma altas habilidades, né? E para acalmar a ansiedade. Então, o psicólogo para a pessoa entender lidar com isso, porque só a medicação também é suficiente, né? Se a pessoa não aprender a forma. Tem mais algum outro especialista que é indicado no tratamento? Todos. Nutricionista para melhorar a alimentação, porque a alimentação a gente percebe, por exemplo, que na depressão, tem pessoas que estão em depressão, na verdade, porque estão com uma baixa absorção de nutriente. A alimentação está extremamente deficiente. Para o processo do educador físico, de trazer hábitos mais saudáveis através da atividade física. Vou puxar a tua sardinha aí, que é a própria relação do yoga, da meditação, que tem ganhos cada vez mais estruturais. A gente percebe cada vez mais que, por exemplo, a meditação ele tem ganhos estruturais cognitivos e cerebrais gigantescos, e tem muitos aí, tipos de tratamento, ou mesmo processos mais ligados a um processo mais no final da curva, que é o processo de internação, onde tem um processo de yoga, tem meditação, e isso não é só no Brasil. O Brasil ele demora muito para acontecer, mas a gente tem profissionais muito capacitados e tratamentos muito bons aqui. Mas mundialmente a gente tem cada vez mais, por exemplo, a yoga e a meditação, mesmo cuidado com a própria relação alimentar, né? Eu vi na semana passada vocês falando aí da Ayurveda, tal. Eu gosto muito dessa linha um pouco mais não tradicional, mas que ele contribui gigantescamente. Por exemplo, existe o CRATOD, que é um centro de referência de atenção ao tratamento de tabaco, né? Então, assim, muitas leis que existem em relação a nível nacional mesmo, ou estadual, em relação ao tabaco, né, a nicotina, o CRATOD tem uma participação muito, assim, a gente vê esses postinhos de saúde falando sobre tratamento antitabagista, né? Então, assim, eles foram treinados, tiveram um treinamento pelo pessoal do CRATOD lá de São Paulo. Então, assim, por que eu falo isso? Porque é importante a gente conseguir entender, assim, existe um processo multifacetado, existem muitas áreas, existem muitos profissionais que estão inseridos e que estão aí. Eu acho que a gente vai construindo todo mundo junto. E o CRATOD, no próprio treinamento, o que eles trazem? Um pouco da cultura oriental, que é o processo, não é do Tai Chi, eu esqueci o nome, mas é um pouco mais, é como se fosse uma yoga mais fluida, assim, mais através de uns movimentos. Esqueci o nome, eu não vou lembrar agora.
Não é Tai Chi, mas eu acho que você deve saber um pouco mais do taoísmo aí, assim. Então, assim, a gente precisa de abrir o nosso leque, né? A gente precisa ter diversos profissionais juntos. Muitas vezes pode ter aí uma TO, muitas vezes uma assistente social, muitas vezes um trabalho familiar, muitas vezes aproximação com diversas áreas. E quanto mais nova a pessoa, mais outros profissionais ligados ao desenvolvimento aí do organismo a gente precisa ter. Às vezes aí uma psicopedagoga, às vezes é importante fazer uma avaliação neuropsicológica para conseguir identificar quais são os prejuízos decorrentes do uso da substância num processo cognitivo, né, para ver se está tendo perda de memória, perda de atenção, né, se está tendo outras coisas. Então, assim, a gente vai conseguindo, porque daí cada vez mais a gente vai conseguindo afunilar o tratamento, para que cada vez mais ele tenha um tratamento adequado para aquela situação dele. Assim, independe do profissional, o que depende é o tratamento em si adequado para o tipo de pessoa, o tipo de personalidade e o tipo de transtorno que foi acometido ali. Que aí, ao invés de um controle, uma tentativa de controle, até de um autoritarismo em lidar com isso, que os familiares pegam, né, essa forma de lidar, substitui por ensinar a pessoa o cuidado com si mesma e buscar os prazeres ali dentro dos interesses dela, né? Se ela tem uma habilidade social muito restrita e que ela entende que ser feliz é somente com o uso da substância, que muitas vezes ela não tem habilidade, ela não tem o know-how de saber como lidar com algumas coisas, muitas vezes é importante acontecer um treinamento de habilidades sociais. Muitas vezes tem pessoas que não sabem colocar limites, tem pessoas que não sabem falar em público, tem pessoas que têm dificuldade de iniciar, manter ou finalizar uma conversa. Tem pessoas... Às vezes nem só a dificuldade da pessoa, mas por tudo que ela passou, né? Às vezes tem uma vergonha de se expor em público, das pessoas saberem, né, onde ela esteve, o que foi da vida dela, que às vezes morou na rua usando crack. Sim. E agora eu vou enfrentar as pessoas e tudo mais. Né? Sim. E, assim, mas até pensando naquele tratamento daquela pessoa que não quer. E tem pessoas que vêm para casa e estão meio que no estado de surto, né? Da substância que acabou de usar. O que a pessoa pode fazer, o familiar pode fazer nessa situação? Que às vezes fica muito agressivo, né? Não tem como você conversar, não tem como levar para algum lugar, a pessoa não aceita, ou pode ser agressivo. Sim. Então, eu acho que tem algumas coisas assim, a gente precisa fazer uma avaliação melhor, assim, eu já atendi muito... Né? Dependendo da agressividade da pessoa. Então, aí assim, isso não é caso de polícia, isso é caso de saúde. A gente precisa quebrar um pouco do conceito de que pessoas, quando elas estão num surto, né, que ela entra num surto psicótico. Tem pessoas, na verdade, que estavam num uso tão intenso que ele ficava escondido debaixo da pia, ou debaixo de uma mesa, ou escondido no banheiro, com a casa toda apagada, com uma faca na mão, achando que alguém estava invadindo a casa. Porque, assim, ela psicotizou, ela entrou num processo de uma neurose, ela entrou num processo de uma mania persecutória, que, na verdade, é sair do contato com a realidade. Então, assim, isso não é caso de polícia, é caso de saúde. Então, cada vez mais a gente tem profissionais dentro do processo do SUS, do processo das emergências, né, os enfermeiros, os médicos, que eles têm mais consciência disso. Então, assim, se uma pessoa está tendo um momento desse, que alguém está em surto, ela pode ligar lá, por exemplo, no SAMU e falar, olha, a pessoa está com uso de substância, ela está psicotizando, ela está extremamente agressiva. Então, assim, muitas vezes essa ambulância vai vir. É claro que a gente, assim, tem N problemas, N deficiências na relação de diversas questões, principalmente quando a gente entra numa relação ligado à saúde, mas esse enfermeiro ou esse médico, ele vai vir, muitas vezes ele vai entrar, vai dar um sedativo, a pessoa vai se acalmar, se perceber que não está conseguindo, ela vai levar para o hospital, vai fazer uma internação ali de um dia para ela conseguir se acalmar, e depois, quando ela tiver com as faculdades mentais mais organizadas,
ela volta para casa. Assim, tudo depende, a gente precisa fazer muita avaliação. Já escutei muitos casos, é muito difícil a gente conseguir fazer uma avaliação superficial em cima de uma situação. A gente precisa trazer, por isso que é importante esse familiar vir procurar ajuda, esse familiar conseguir entender a situação daquele familiar dependente que está com a relação, porque ele está em crise, ele está extremamente, ele está sofrendo com tudo aquilo. Então ele precisa ser acolhido no sofrimento dele, e muitas vezes o sofrimento dele precisa ser acolhido naquele momento. Por isso que é importante ter uma atenção pontual ali. E aí a gente vai conseguindo, cada vez mais que a gente vai conseguindo compreender, a gente vai conseguindo entender quais todos os milhões de gatilhos que estão por trás, quais todas as dificuldades, pode ser familiar, pode ser pessoal, pode ser, sei lá, N situações, mas a gente precisa compreender a complexidade que a pessoa está passando naquele momento e muitas vezes intervir. Tem casos que são importantes, uma internação de uma maior duração. Então, assim, eu entendo que a internação, ela acontece em 3 momentos. Quando a pessoa está com a saúde ou a saúde de outra pessoa em risco, quando a pessoa está com a vida ou a vida de outra pessoa em risco, ou quando a abstinência é tão difícil a pessoa ficar sem o uso da substância, que muitas vezes é importante. Então, assim, existe a internação. A recaída é muito grande, né? Se não tiver. Não, tem pessoas que não conseguem ficar sem o uso. A pessoa está usando aí durante, sei lá, 20 anos todo dia. Todo dia durante 20 anos. Ela entrar com uma abstinência agora pode ser muito difícil. É claro que a gente vai avaliar, a gente vai conseguir identificar, mas tem casos que não conseguem, é muito difícil isso. Né, por N situações, seja pela relação dentro de casa, seja pela relação familiar, seja pela situação que a pessoa está inserida num contexto muito complexo, né, mora do lado da boca, as pessoas entram em casa, mora com pessoas que utilizam a substância junto com ela, ali, né, do lado, no quarto, na sala, na casa inteira. Assim, é complicado a gente conseguir, mas assim, a internação, ela pode acontecer de uma forma voluntária, quando a pessoa se dispõe a procurar a internação. Acontece de uma forma involuntária, que é quando um dos familiares percebe aquele prejuízo extremo e aí faz a internação, ou compulsória, que é quando existe uma ordem judicial. Isso muitas vezes acontece quando, ao invés de a pessoa ser presa, o juiz determina que ela vai ficar numa internação. Assim, é extremamente complexo a gente entrar nesse assunto, a gente poderia fazer uma live, outra live, falar sobre isso, porque muitas vezes a gente entende que a internação ela é o mesmo processo manicomial dos anos 70. E você sabe que eu faço parte do movimento antimanicomial, a gente fechamos a rua já durante muitas vezes lá na época da faculdade, então assim, então, existe... retomar, né, os manicômios de alguma forma, desmontando a saúde mental, né? Então, felizmente. Sim. É muito complexo, porque assim, a gente tem no Brasil, aqui em Campinas, do nosso lado, uma rede de internação maravilhosa que é o Instituto Padre Haroldo, que ele é um reconhecimento internacional, que ele tem um trabalho muito bacana. Ele tem suas dificuldades? Tem. Mas assim, ele é muito humano, ele tem um trabalho muito legal. Eu trabalhei lá já, só que eu trabalhei na Casa Verde, que era com criança e adolescente em situação de rua, logo depois que eu me formei. Tenho vários colegas que trabalham lá, então assim, é um trabalho muito bacana. Eu trabalho numa clínica particular que a gente tem uma parceria com uma unidade de internação que ela tem vários profissionais, tem educador físico, tem nutricionista, tem psicólogo, tem monitor, tem psiquiatra, tem médico, tem enfermeira, tem várias coisas que a gente vai fazer um acompanhamento com a família, faz acompanhamento com eles. E nós vamos conseguir... trabalha nessa clínica que atende o dependente químico, é isso? Eu trabalho na clínica ambulatorial, mas a gente tem parceria com uma unidade de internação. Não é em Campinas, tem uma em Campinas e tem uma outra que não, mas que eles fazem um trabalho assim, que você pode ir lá e conhecer o espaço. Existe um processo que ele é muito humano. Acho que a gente tem que entender que algumas internações, claro, ainda existem. O ano passado, aí saiu no Fantástico, não sei se foi no passado, em 2019, que mais de 80 clínicas de internação foram lacradas na região de Sorocaba. Então, assim, isso não é humano. Eu nunca vou ser a favor de um tratamento que não seja dentro dos nossos princípios éticos e daquilo que eu acredito
que é ajudar a outra pessoa que está em sofrimento. Eu não compactuo eu com isso. comentar, porque às vezes chama o SAMU, tá em crise, chama o SAMU, vai tal, vai tentar conter naquele momento, às vezes vai indicar para um capidadeiro, né? Tem todo aí um processo. Agora, no particular, fica meio que os familiares responsáveis por buscar clínicas de internação. E o quanto é difícil saber, né? Qual que é melhor, qual que é... Ou às vezes não a tenho... família tem essa visão que precisa ser uma coisa contida, né? De camisa de força, numa solitária. Não. Isso daí é um processo que a gente não pode compactuar, de nenhuma forma. Né? Que vai lá e mostra, olha, que é legal ter isso aqui, mas não é, funciona. É bem difícil, né? O ideal seria buscar talvez um grupo para que eles já orientam das clínicas, ou até um médico que vai poder, de confiança, que vai poder orientar com as clínicas, né? Se for o caso de uma internação mesmo. Sim. Por isso que é importante a gente estar com profissionais que compreendam a complexidade e conheçam aonde pode acontecer a internação, assim, que tenha locais de internação que sejam humanitários, que sejam assertivos, que haja um tratamento por trás, que haja mesmo um tratamento. A gente tem em Campinas, por exemplo, a Clínica Vivência, que é muito bacana, a gente teve colegas aí que estudou com nós de anos anteriores, aí que trabalham lá. Eu sou acompanhante terapêutico, meu curso de acompanhante terapêutico foi dentro dessa unidade, que fica ali perto do Campinas Hall, que é a Clínica Vivência, é um espaço muito bacana, assim. Então, assim, eles têm um processo muito mais ligado aí para a psicanálise. Se você quiser conhecer, é um lugar bem bacana, bem aberto. Assim, a gente tem algumas unidades muito bacanas. Assim, eu não quero fazer propaganda que eu não sei se vão se sentir à vontade se eu falar sobre, mas a gente tem alguns espaços importantes. O que a gente precisa é desconstruir essa imagem de que a internação é só ruim. Porque quando a gente coloca num nível de 8 ou 80, é tudo ruim ou é tudo bom, a gente descaracteriza a grande luta que houve, que a gente vive ainda, e principalmente aconteceu aí até os anos 80, os anos 90, que foi esse processo aí da institucionalização, que é o processo do tratamento, seja da clínica psiquiátrica, ou seja da internação para dependência química. É que a internação para dependência química hoje é a nova forma de ganhar dinheiro. Tem muita gente abrindo internações para independentes químicos a cada esquina, com várias roupagens, com várias bandeiras, e que muitas vezes... Inclusive, né? Mas, saindo um pouquinho desse assunto polêmico e não saindo ao mesmo tempo, aí, depois de uma internação, é importante continuar o tratamento. Uma clínica, por exemplo, um consultório, com um psicólogo. Sim. A gente vai fazer... Dependendo do que você falou, da clínica que você trabalha pós-internação. Isso? Sim. Então, a internação, ela só vai acontecer em último e restrito caso. É quando não houver mais nenhuma saída, aí a gente vai pensar na internação. Mas mesmo, seja antes ou depois, principalmente depois, o acompanhamento ambulatorial, que é esse acompanhamento do tratamento para a dependência, que continue. Eu não consigo precisar, porque eu não consigo trazer dados, mas uma vez eu escutei, então eu falo esse dado, que a cada 10 pessoas, 7 recaem depois da internação. Eu acho que até muitas vezes é mais. Porque muitas vezes não há continuidade do tratamento. Quando você está na internação, é um ambiente muito mais tranquilo você ficar abstêmio. Ele é fechado, sem contato com o mundo exterior. Mas aqui fora, você tem vários gatilhos, várias situações de risco que podem reforçar negativamente a relação do uso. Então, se você não tiver um acompanhamento ambulatorial, né, com um psicólogo, com os profissionais ali adequados, dificilmente a pessoa vai conseguir se manter abstêmia, para conseguir trabalhar e fazer a manutenção da abstinência, né? Lembrando que a recaída, ela faz parte do tratamento. Quando a pessoa está em tratamento, ela pode ter uma recaída, porque cada vez mais a gente vai investigando o que está acontecendo. E pode acontecer em algum momento que a pessoa
tem ali um impulso e faça o uso da substância. Então, assim, no tratamento a gente vai investigar. Então, por que aconteceu isso? Sem um olhar julgador, mas um olhar de investigação. Por que aconteceu isso? A pessoa vai detalhando. Então, cada vez mais a gente vai apresentando a caixinha de ferramentas, cada vez mais estratégias e ferramentas para a pessoa conseguir compreender o que está acontecendo, quais são os gatilhos, quais são, seja gatilho interno, gatilho externo, para ela conseguir compreender cada vez mais. É mais ou menos o processo de alguém que tem uma diabetes. Não existe cura para diabetes, né? A pessoa tem a diabetes, ela vai ter que tomar insulina, ela vai ter que fazer a medição da diabetes dela. A dependência também é isso, é uma doença progressiva, fatal e incurável. Mas quando ela vai conseguindo compreender cada vez mais as nuances, as dificuldades, os gatilhos, ela vai conseguindo viver uma vida cada vez mais normal. Por exemplo, pessoas têm intolerância à lactose, pessoas têm pressão alta, pessoas têm diabetes. Ela consegue ter uma vida, né? O que ela precisa é aprender a lidar com aquele calcanhar de Aquiles dela, com a dificuldade dela. Mas ela consegue viver uma vida. Muitas vezes é entendendo, a gente precisa investigar, mas tem casos que tem que abolir, por exemplo, a relação do uso com o álcool. Como? A gente vai investigar. Por isso que a gente nunca pensa assim, isso é nunca mais. Não, só por hoje você não vai usar. Um dia de cada vez. Amanhã a gente pensa no amanhã, mas hoje, né, o só por hoje, não. Amanhã a gente vai conseguir. Uma ansiedade, de pensar sobre essa ansiedade, sofrimento, que daí seja um gatilho, né? Também tem isso. A sociedade pressiona, né? Sim. Eu até falo, né? Todo mundo tem como se fosse uma predisposição a ter um escape, né? De algo. Às vezes você tá ali no sofá, vai comer, ou você vai comprar, ou você vai comer, né? Ou você faz muita atividade física e o uso da substância química é esse escape também, né? A forma de funcionar. Sim. Né? De estudo, Sim. uma forma Eu acho que de entender para poder lidar. Sim, eu acho que tem uma coisa que é importante, em nenhum momento eu tento levantar a bandeira que as pessoas não podem usar. Pelo contrário, eu acho que, na verdade, a gente precisa compreender como funciona o nosso organismo e entender o quanto que daquele tipo de comportamento está sendo nocivo para as nossas relações e para nós mesmos. Se eu estou tendo um comportamento, seja de utilizar substância, seja de fazer compra, seja de jogar um jogo, ficar na internet, mexer no celular, ou mesmo a relação sexual, e isso está sendo muito compulsivo, está trazendo, isso não sai da minha cabeça, eu estou percebendo que aquilo ali está atrapalhando outras questões, então calma aí, eu preciso olhar melhor para aquele tipo de comportamento. Mas agora, se a pessoa quer beber ou ela quer fazer alguma coisa aí e tal, em um momento, sem problema, sei lá, a consciência da pessoa, assim, eu não vou levantar nenhuma bandeira aqui de ninguém pode usar nada. A relação é conseguir compreender o quanto que daquilo está sendo prejudicial para a vida dela. Se aquilo está prejudicando, por exemplo, pessoas... A gente vive uma coisa da maconha. Maconha, dá até fazer uma outra live falar sobre maconha, porque maconha acho que é um dos assuntos mais complexos que a gente vive, né? As pessoas ou levantam a bandeira que amam ou levantam a bandeira que odeiam. E, na verdade, acho que a maconha é um processo extremamente complexo para a gente compreender como ela funciona no nosso organismo e compreender outras nuances que estão por trás. Mas muitas pessoas levantam a bandeira e têm um uso diário. Agora, assim, quer fazer um teste para ver se o comportamento da pessoa está tendo uma dependência? Se a pessoa tem um uso diário, fica aí um mês sem usar, para ver como é que você vai se sentir sem isso. Se você, toda vez que você sai, você bebe, tenta ficar e sair para alguns bares e não beber. Tenta ir a um churrasco, em alguma confraternização, e não consumir aquela substância. Se for extremamente difícil, então calma aí, eu acho que tem alguma coisa errada. Você está dependendo daquilo para ser feliz, né? Para poder estar vivendo bem ali o momento. Sim, e a psicanálise eu acho que tem uma visão muito legal em cima disso. Então, assim, é por isso que é bacana a gente estar sempre nesse processo
assim, eu atendo pela TCC, mas eu não posso negar que eu gosto muito da transteórica, que é andar um pouquinho em cada uma das áreas, assim, tipo, cada uma das visões das nossas concepções, das linhas, porque eu acho que a gente é um ser humano em desenvolvimento, a gente se adapta em vários tipos de ambiente em cada momento histórico. Então, eu acho que é importante, assim, eu acho que a psicanálise tem uma compreensão muito bacana sobre o próprio processo de dependência. Tem vários artigos, diversas pesquisas, diversos estudos da psicanálise sobre a dependência, mesmo a procura por esse processo aí da relação da compulsividade e da procura sempre pela loucura, né? O princípio do prazer, né? Vivendo Sim. com o princípio do prazer. E que é o que você falou da frustração, tá muito ligado com a frustração, de não se permitir a frustração, de ter a necessidade de ser satisfeita, né? Não consegue criar. Sim. É muito assunto, né? Você viu? Falei que 1 hora seria muito pouco. Você sabe? 9 horas. Olha, 9 horas, 1h30. Já, 1h30. A gente ia ficar 4 horas aqui já. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, que você acha importante falar? Eu acho que, na verdade, assim, eu falei sobre a maior parte das coisas. Tem muito mais coisa, assim, ó. Eu, tipo, sou um grande militante em relação ao processo da dependência química, assim, de compreender a relação da desconstrução do processo da droga. Então, assim, a gente envolve outras coisas, tem questão aí de prevenção primária, secundária, terciária, que é trabalhar, tipo, dentro das escolas, trabalhar dentro dos centros de saúde, trabalhar dentro das famílias, trabalhar quando a substância não existe, né? Eu acho que pensar um pouco em diversas esferas aí, dentro de um processo, de uma relação de uma inter e multidisciplinariedade, como de uma relação também pensando em vários aspectos da nossa estrutura social, da nossa sociedade, assim. Quanto menos nós falarmos sobre a dependência química, mais as pessoas vão sofrer com isso. E muitas vezes esse sofrimento é ligado em cima do preconceito ou da falta de conhecimento que a nossa sociedade se estrutura historicamente. Então, assim, eu acho muito legal ter vindo, né? Eu acho que, assim, a gente teve um grande número de pessoas que participaram, que entraram na live, apesar do número não ter sido alto, mas foram muitas pessoas. Então, assim, a gente precisa expandir esse conhecimento para o maior número de pessoas. Porque quanto mais a gente tem informação, mais a gente consegue compreender. As pessoas estão sofrendo. A quarentena e a pandemia teve um número gigantesco de pessoas que aumentaram e tiveram um abuso gigantesco com substâncias. Pessoas estão tendo transtornos aí, crises de pânico, de ansiedade, o toque subindo absurdamente, depressão. Ciclos de violência doméstica, relações tóxicas. Então, assim, nós precisamos conversar sobre o que ninguém conversa. Nós temos que trabalhar em cima dessas mazelas da sociedade. A dependência química mata. Ela só não mata aquelas pessoas que conseguem compreender que elas precisam procurar ajuda. E nós, profissionais, precisamos nos dar as mãos, precisamos levar essa informação para as pessoas, desconstruir essa relação que existe, porque senão, cada vez mais as pessoas e os jovens, cada vez mais cedo, estão experimentando a substância, porque existe uma mazela da sociedade que levanta a bandeira falando assim, droga é bom. A gente tem que usar, maconha é bom, álcool é bom, cigarro é bom, e que não sei o que é bom. Agora está começando aí esse processo da dependência aí da relação com o uso de internet, com jogos, com redes sociais, e nós não estamos sabendo lidar com isso. Então, assim, a gente precisa informar e levar essa informação. Essa informação não veio de mim. Eu tenho aí milhares de horas de estudo e continuo me aperfeiçoando e continuo fazendo curso e conversando com profissionais e cada vez mais. Porque o conhecimento nunca acaba, ele precisa ser compartilhado. Acho que eu só queria trazer isso para a gente quebrar um pouco desse preconceito em relação a falar sobre droga e falar que droga é bom ou droga é ruim. É muito mais complexo do que somente essa fala moral, né, moralista, né? Sim. Então, João, acho que a gente respondeu muitas perguntas que foram feitas na caixinha aqui. Estou conseguindo entrar, achei.
Aqui não teve perguntas, mas teve a Ladiane Dias, A Lade. agradeceu a live, falou que é um assunto super importante, principalmente hoje, já é um pouquinho do que você falou agora também, né? Nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, ela precisa sair, né? Mas Sim. A agradeço Lade é parceira. eu acho que a gente, né, eu agradeço muito você por ter se disponibilizado em conversar. Eu espero que as pessoas, né, que se não viram agora, que vejam depois, ou que busquem se informar em outros lugares, né, se for o caso, para poder ajudar quem está passando por isso, seja um familiar, seja um amigo, né, ou até saber lidar ou julgar menos, lidar com preconceito em relação a esse tema, que é um pouco tabu. Tem pessoas que preferem fingir que estão vendo, que não está comigo, né? Até a situação ficar bem intensa, bem grave para fazer algo, né? Sim. E é isso, mas eu quero agradecer a sua presença aqui. Quem sabe a gente não faz outras parcerias frente, né? Qualquer coisa, alguém que está vendo aqui quiser fazer alguma pergunta, manda uma pergunta lá pro João, no perfil dele. Ele sabe tudo de dependência química, ou quase tudo, né? Porque às vezes tudo a gente nunca sabe. Incrível. Tem que dizer que a gente sabe tudo de algo tão complexo que é o ser humano ainda. Mas podem mandar perguntas lá pro João. Eu tenho certeza que ele vai ter o prazer de responder, de ajudar, sempre está solícito, né? No nosso grupo, quando alguém precisa. A gente tem um grupo de ex-alunos da faculdade, né? E é Sim, isso, então. é um prazer. Sim, e eu agradeço imensamente aí o convite. Eu acho sensacional o que você está fazendo aí, Bruna, trazendo esse processo para as lives e conversando sobre assuntos complexos como transtorno alimentar, dependência química. Isso é muito bacana, assim. E é bacana porque você está trazendo outros profissionais, por exemplo, nós somos psicólogos, mas não somos da mesma linha. Então, assim, as nossas linhas se complementam. Acho que é bacana quando a gente discute. Eu acho que reforço muito assim, você que está aí nas ondas das lives, eu fiquei um tempo, só que o meu tempo está diminuindo cada vez mais, assim, mas eu fiquei super... mas eu fiquei super, super feliz, estou super lisonjeado aí pelo convite, muito legal, muito obrigado aí pela abertura, né, e eu me coloco à disposição aqui, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma coisa que queira conversar, eu tenho a minha rede aí, né, João Roque Psicólogo, tenho no Facebook também, manda mensagem que a gente bate um papo. Se eu não conseguir muitas vezes atender a demanda, eu posso indicar para outros colegas que também o podem fazer, que podem também ajudar em quem estiver sofrendo, e que eu acho que uma coisa mais importante nós não estamos aqui para julgar, mas para ajudar. Então eu me coloco aqui sempre à disposição de conseguir, se eu não conseguir responder, eu não conseguir saber o que fazer, pelo menos eu vou tentar questionar e tentar encontrar outros caminhos, vou estudar para tentar ajudar cada vez mais as pessoas. E, Bruna, só tenho a agradecer, sensacional, sensacional, muito bom. Muito Obrigada, bom. João. Vou desligar aqui, vou deixar a live salva, tá bom? Tá bom, valeu. Namastê. Um beijo, boa noite. Beijo. Tchau, boa noite. Valeu. Para todo mundo, obrigada pelas participações. Sim, até mais. Tchau. Tchau.